Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre o livro A Serpente de Essex, da Sarah Perry. A Serpente de Essex é um livro recente, publicado por aqui. Ele é um livro contemporâneo que se passa no período vitoriano e ele é um livro que foi indicado a vários prêmios, ganhou outros tantos e também acabou de ser adaptado para a TV pela Apple TV. Então, se você gostar do livro e quiser assistir, existe já uma série baseada na história. Esse aqui é um livro que me interessou muito quando eu vi a sinopse, principalmente por se tratar de um romance vitoriano, que é um assunto que muito me intriga. E ao terminar a leitura, eu posso dizer para vocês que esse livro tem várias camadas e várias possibilidades de leitura. Você só vai ter que escolher qual delas você quer abordar. A que eu vou abordar aqui, ela é mais baseada nas questões sociais e históricas que eu percebi na narrativa, que estão atreladas aos personagens e ao enredo em si. A história começa em Londres, em 1893, e nós vamos conhecer essa personagem, que é uma viúva, que é a Cora Seaborn. A Cora, ela ficou recentemente viúva e a gente descobre nas entrelinhas da narrativa dela que ela viveu um casamento abusivo, que o marido dela era violento com ela de diversas formas. E esse marido, ele era manipulador em relação a ela, em relação à vida que eles viviam, e ele moldou uma mulher perfeita, a visão dele, em cima da Cora. Aquela mulher que ela é em Londres não é o verdadeiro eu dela. Aquela é a mulher que o marido construiu ao longo de anos de abuso. E com a morte do marido, a Cora pode assumir o seu verdadeiro eu, finalmente, que é o que ela vai levar ao longo dessa narrativa. E ela é uma mulher apaixonada pela natureza. A gente pode dizer que ela é uma naturalista amadora. Ela é muito fascinada pela natureza, pela arqueologia, pela paleontologia. E essa paixão dela vai ser ampliada quando ela escutar, quando ela ler boatos de que em um local em Essex, uma serpente marinha misteriosa foi avistada. E essa serpente anda aterrorizando os moradores do local. Só que a Cora, como uma estudante, né, da natureza, ela imagina que ela tem uma explicação razoável, uma explicação baseada na razão para esse fenômeno. E ela resolve, então, que ela vai até esse local em Essex para tentar descobrir o que é essa tal serpente que anda aterrorizando os moradores. Ela acha que pode ser, por exemplo, algum tipo de animal que escapou à evolução, um animal que pode ser explicado dentro das teorias de Darwin, por exemplo. E a Cora, ela é muito fã de uma paleontóloga chamada Mary Anning, que foi uma das paleontólogas mais promissoras do século XIX e que havia falecido em 1847. E ela espera um dia igualar os seus feitos a Mary Anning. Ela quer um dia ter o seu próprio nome exposto no British Museum, com os ossos de algum animal que ela tenha descoberto. Então esse é um dos desejos dela, né? Talvez um dia se tornar uma Mary Anning. Então ela vai para Essex com esse objetivo. E é em Essex que a Cora vai se encontrar com o William Ransom. O William é um pároco da vila, da aldeia de Aldwinter, e ele está lidando com aquela situação do ressurgimento dessa lenda da serpente de Essex. E ele é um homem de fé, ele é um homem de Deus, ele é um homem que explica e tenta guiar o seu povo através da palavra de Deus, e ele está lidando com essa ansiedade, com essa histeria que de repente é levantada no povoado em virtude de uma serpente mítica. Ele é um homem que tenta o tempo todo levar a sua congregação a compreender que a serpente não existe, que ela é imaginativa. Só que o terror das pessoas está tão grande que chega um determinado momento que o William começa a perder a mão na sua paróquia. Ele não consegue mais oferecer conforto para as pessoas que vivem ao redor dele. E é nesse momento que a Cora chega no lugar e eles têm ali, ao mesmo tempo que eles acabam criando uma conexão de mentes, a Cora e ele também são opostos, porque ela é racional, ela quer explicar as coisas através da razão e da ciência, e ele é um homem que tenta ver as coisas através da sua fé. E claro, a princípio parece que eles não vão se dar bem, mas é muito ao contrário. Eles têm alguns embates ali, algumas falas muito interessantes um com o outro, que levam os dois a desenvolverem uma amizade, que parece impossível, mas ela acontece.
Porém, nem com as explicações racionais da Cora e nem com as explicações baseadas na fé do William, aquela comunidade consegue sair dessa questão do misticismo da serpente de Essex. E aos poucos a gente começa a ver um movimento de histeria coletiva acontecendo naquela comunidade. Esse é o plot principal da história, né? As pessoas que estão ali mais envolvidas diretamente com o plot da serpente, se ela é real, se ela não é. Esse é um livro que tem vários personagens interessantes, eu poderia falar de cada um deles aqui, mas daí o vídeo se tornaria muito longo. Mas cada personagem aqui tem uma particularidade, uma questão específica que torna eles interessantes. Eu poderia falar sobre a Marta, que é a governanta da Cora, que é um personagem interessantíssimo. Ela é uma socialista, então ela está lidando com essas questões da luta de classes. Enquanto a Cora está atrás da questão da serpente, a Marta ela está lidando com coisas mais pé no chão mesmo. Você tem o filho da Cora, que é o Francis, que é um garoto que provavelmente ele está dentro do aspecto autista, pelas pistas que a autora nos dá ali. Outro personagem muito legal é o Luke Garrett, que é um médico que trata o marido da Cora antes dele falecer e que acaba se desenvolvendo ali uma paixão pela Cora que não é muito bem correspondida, e é um personagem que está lidando com as questões científicas e médicas do final do século. Então, assim, cada personagem tem ali uma particularidade que seria interessante eu comentar, mas eu fiquei ali mais na Cora e no William, porque eles são os principais. Eu acho que esse livro aqui, na minha interpretação, e eu vi que interpretações foram bem diferentes em relação à história, ele é um livro de simbolismos. Ele é um livro que traz para a gente, para o espectador contemporâneo, através de uma simbologia, diversas ansiedades do período vitoriano. E chega um momento em que você começa a se debater se essa serpente é real mesmo, ou se essa serpente não é só uma alegoria às ansiedades e aos medos das pessoas. E como é que a gente pode pensar essa interpretação dos simbolismos, né? A gente está ali no final do século XIX, em 1893, um momento de transição dos velhos tempos para os novos tempos, para o desconhecido. O século XIX foi um momento extremamente turbulento dentro da Inglaterra. A gente tem a Revolução Industrial acontecendo, a mudança no sistema de trabalho, a mudança das classes sociais. Você tem o imperialismo britânico a todo vapor, você tem Darwin publicando a sua origem das espécies ali no meados do século XIX. Então é um momento em que muitas ansiedades foram aumentadas, encapsuladas em pouquíssimo tempo. São muitas transformações sociais em pouco tempo. Isso faz com que essa sociedade gere uma certa ansiedade em relação à modernidade. E esse caráter indefinido da modernidade, na minha opinião, está presente aqui dentro do livro através dos personagens e dentro da lenda da serpente de Essex. Porque você tem esses personagens que estão no momento de transição e, na minha opinião, em diversos momentos, você percebe que talvez cada personagem da história tenha a sua própria serpente de Essex. Essa serpente represente medos e ansiedades dos personagens e medos e ansiedades do tempo em que eles estão vivendo. E nesse quesito, eu achei brilhante a maneira como a autora trabalha com isso, com essas mudanças sociais, essas mudanças nas pessoas, as mudanças na população, naquela vila que está isolada lá em Essex, mas que está sentindo as transformações da modernidade também e não sabe como lidar com elas. E o William é um personagem interessante nesse sentido, porque ele é um homem da fé, né? Ele é um homem de Deus e ele também não consegue explicar para as pessoas o que está acontecendo. Então a gente tem ali um embate interessantíssimo entre a fé e a razão dentro da história. Quem é que vai conseguir explicar a serpente de Essex ao final? Ou será que é necessário que essas duas coisas se unam em algum momento para chegar a uma resposta que seja interessante a todos, né? Essa questão dos embates é muito consistente na história. No fim das contas, é real ou não é real a serpente de Essex, Cat? Não vou contar, vocês que leiam para descobrir se ela é real ou não, ou se ela é simbólica, enfim, decidam vocês, mas foi uma questão que eu achei bem interessante. Tem assim, ó, eu vou dizer para vocês o seguinte, se vocês forem ler esse livro achando que vai ser um romance de horror, ou achando que vai ser um romance romântico, algo assim, vocês vão se decepcionar, porque não é isso, tá? Tem os momentos góticos, muito interessantes na narrativa, tem os momentos em que se passa, assim, ali uma questão de romance, mas é um livro que ele pincela essas humanidades dos personagens, sendo que nada é muito definitivo. Eu acho que ele é muito mais uma alegoria do tempo vitoriano, uma alegoria dos tempos que mudam, uma alegoria dos nossos medos e como a gente enfrenta esses medos
ao longo da nossa vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a serpente de esse livro que é super legal mesmo. Eu gostei dessa história, é diferente do que eu imaginei que ela seria, mas ela foi, eu acho que mais enriquecedor do que eu pensei que ela seria. Então, gostei mesmo. Vou deixar link para vocês aqui no box de descrição. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa história. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.